E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui para mais uma aula do nosso primeiro módulo de certificação CPA 20 gratuito para você. Finalizando aqui o módulo sobre Sistema Financeiro Nacional, que é o módulo 1, nós vamos falar da Ambima, a entidade aí que nos certifica, que nos permite, aquela que vai te dar a certificação CPA 20, que já te deu a CPA 10, que vai te dar o CPA que vai te dar o CEA, né? Existem outras certificações aí que a Ambima é responsável, o CGA, que ele se dividiu agora, né? A gente pode entrar nesse tema em um outro momento, mas existem algumas certificações aí da Ambima. E o que é então a Ambima? Bom, a Ambima, primeiro de tudo, ela não é um órgão, ela não está vinculada a nada do governo, certo? Ela é simplesmente uma associação. É a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Como ela é uma associação, não existe qualquer obrigatoriedade para que as instituições se filiem a ela, se associem a ela, certo? Óbvio que existem alguns benefícios que a gente vai falar sobre isso. Mas o mais importante é você entender, então, que a Ambima não sobrepõe em nada a legislação vigente. A Ambima é essa associação que reúne aí diversas grandes empresas do setor, certo? Boa parte aí dos bancos e instituições financeiras do Brasil, eles são associados à Ambima. E aí, lembrando, para você se associar, quando você se associa a um clube lá na sua cidade, você tem que respeitar as regras daquele clube. Você tem que cumprir algumas regras. E aí você começa a entender quais são as regras, quais são os objetivos da Ambima, aqui quando nós falamos dos 4 grandes compromissos que a Ambima tem, que é o de representar, de autorregular, de informar e de educar, que nós falamos sobre isso daqui a pouquinho. A Ambima, essa instituição, ela foi criada com o nome Ambima no ano de 2009, mas há muitas décadas elas já representam o mercado financeiro como um todo e também os profissionais do mercado financeiro. Antigamente existia a Andima e a Ambid. Eram 2 instituições que representavam, uma mais voltada para a área das certificações, da educação continuada, e a outra em relação à representação das instituições. Em 2009, então, foi criada a Ambima através da fusão das 2 entidades, Andima e Ambid. Então, se você ouvir alguém com mais tempo de estrada aí, alguém mais velho no mercado financeiro, talvez ele vai falar sobre a Andima ou a Ambid. Tudo isso virou, a partir de 2009, a Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Falando então sobre os compromissos, né, os 4 grandes compromissos da Ambima. O primeiro deles é o de representar. Como uma associação, ela vai representar, então, os seus associados. Ela vai dialogar com o governo em nome das instituições que ela representa. Ela vai dialogar com entidades privadas para melhorar o mercado, propondo boas práticas que são seguidas de forma voluntária pelos associados. Então, lembrando, deve ser seguida as normas de forma voluntária, mas se você se associou, se você faz parte, automaticamente aí você tem um certo compromisso em relação ao cumprimento das normas da Ambima. Nunca permitindo que as normas da Ambima elas se sobreponham às normas do mercado, por exemplo, aí da CVM ou do Conselho Monetário Nacional, que são os órgãos máximos dentro do sistema. Continuando aqui e explicando um pouquinho, essa representação é a conversa das entidades com os órgãos governamentais. Então imagine que a partir do mês que vem, todo mundo que trabalha em instituição financeira, seja com atendimento ao cliente ou em qualquer área, precise ter CPA 20, seja uma norma do governo. Quem é que vai conversar sobre isso? Olha, governo, isso não é viável, porque eu tenho o cara que é do jurídico, o advogado ali, o pessoal do marketing. Esse pessoal não precisa conhecer sobre investimentos, porque eles não tratam com o público, eles não vão ofertar nenhum produto de investimento, eles não vão atender público de alta renda, na verdade eles não têm atendimento ao público. Ou imagine que o governo diga, então tá, eles não precisam, mas todo mundo que atende cliente tem que ter CPA 20. E aí a Ambima vai lá novamente dialogar e explicar um pouquinho, dizendo
Governo, não é bem assim, não dá para certificar todo mundo. Poxa, nós estamos no meio de uma pandemia, nem as provas estão podendo acontecer, né? Então vamos suavizar essa negociação, vamos colocar isso por partes, né? Olha, tanto por cento do meu quadro que atende pessoa física normal, pessoa jurídica, ele tem que ter CPA 10. Tanto por cento do pessoal que atende alta renda tem que ter CPA 20. Tanto por cento do meu pessoal que tenha que atenda a alta renda tem que ter CEA e assim por diante. Então ela vai representar, vai ter esse diálogo com o governo, com as instituições privadas, sempre tentando melhorar o mercado, obviamente pensando no investidor e pensando aí principalmente também nas entidades como um todo. Ela também tem o dever de informar, então se você ainda não conhece, entra no site da Anbima, não entra lá só para fazer a tua inscrição para a prova, tá? Dá uma olhadinha que lá tem diversos índices de preços, índices de referência que são utilizados aí como base pelo mercado. E nesse compromisso dela de informar, ela tem a ideia de dar transparência, de dar segurança através da confiabilidade dessas informações que estão no site da Anbima. Muita coisa que aparece aí em divulgação de balanços, que aparece em relatórios de fundos, inclusive em referências, elas são tiradas do site da Anbima. Então ela tem esse compromisso de informar com transparência e segurança os índices, os indicadores, as referências em relação ao mercado. Ela também tem um compromisso de educar, que é a parte de capacitação dos profissionais, através da certificação. Isso que você está buscando aqui, porque se você está aqui assistindo o vídeo, com certeza você quer tirar a certificação, você quer entrar no mercado financeiro, ou você quer aprender mais para os seus próprios investimentos, que é uma promoção, e ela tem essa ideia de educar, de capacitar os profissionais que já atuam ou que irão atuar dentro do mercado financeiro, qualificando através das certificações e também da educação continuada, que é um outro tema que nós vamos entrar mais para frente, e obviamente dentro desse compromisso de educar, também a educação financeira, tanto para profissionais do mercado, associados ou não. Ela traz diversos cursos, inclusive aí que são alguns gratuitos, outros pagos. Inclusive, na pandemia do ano de 2020, a Anbima liberou aí diversos cursos de forma gratuita para todos os associados. E isso aí você podia, enquanto estava na pandemia, no lockdown, acessar isso de casa sem custo nenhum e se capacitar, porque ela tem essa ideia da educação financeira e da educação continuada. E o quarto grande compromisso que ela tem é o de autorregular. Então ela forma, juntamente com seus associados, códigos de autorregulação que são criados aí pelo mercado para atuação no próprio mercado. Então, autorregulação, nós do mercado, nós da Anbima, nós associados, nós nos autorregulamos, nós buscamos criar alguma regulamentação e algum padrão além daquilo que a lei diz. Então, lembrando, o máximo é a Comissão de Valores Mobiliários, é o órgão máximo, nada se sobrepõe a ela quando nós falamos em investimentos, até porque além de um órgão executor, ela também é um órgão normativo, a Comissão de Valores Mobiliários, e com base nisso nós podemos ter outras fontes, podemos ter outras regras que não se sobreponham àquelas, para dar, obviamente, uma melhoria ao mercado. E quem define isso? O próprio mercado, e a Anbima vai criando, então, algumas normas que os seus associados cumprem, para, obviamente, ser um diferencial em relação também aos seus concorrentes. Essas, então, são os 4 grandes compromissos que a Anbima tem, e a partir disso, ela também traz alguns códigos. São também 4 códigos que a Anbima tem. Falamos até agora em 4 grandes compromissos e ela traz 4 códigos para os seus associados. O primeiro é isso que nós estamos falando aqui, isso que nós estamos fazendo, é o Código de Certificação Continuada, que tem como principal objetivo estabelecer padrões e regras a serem observados, promovendo a constante capacitação dos profissionais da área, ou seja, profissionais buscando a certificação continuada.
As instituições participantes, elas devem manter um elevado padrão ético e de conduta. Isso você vai ver em todos os códigos da Anbima. Os profissionais devem ser adequados à exigência do seu cargo. Então, o indivíduo que vai atender um público alta renda, ele precisa ter a certificação específica CPA 20. Pelo menos, certo? Então, existe toda essa questão aí que deve ser cumprida. Dentro do Código de Certificação Continuada, existe também a atualização constante do profissional, seja essa atualização por meio de novas certificações, novos cursos ou um prazo de validade da certificação que ele tem. Se você tem CPA 10, CPA 20, CEA, por exemplo, ou CGA, não é para o resto da vida. A cada período você tem que fazer uma reciclagem, renovar, né, fazer uma nova prova para dizer que você está apto, continua apto a atuar como um profissional certificado. E aí lembrando, se você atua em instituição financeira que tem o selo Anbima, que é associado à Anbima, a sua certificação vale por 5 anos. Se você não está atuando no mercado financeiro ou atua em uma instituição que não é vinculada à Anbima, são 3 anos que daí você tem a certificação. E a cada quando chega próximo de finalizar, você tem que renovar a sua certificação para continuar sendo um profissional certificado Anbima, certo? E também as instituições participantes têm que ter procedimentos de controle das informações, controle de ilícitos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também lá no módulo 2, quando nós falamos aí sobre a segurança da informação. E aqui as principais certificações da Anbima, né? CPA 10, CPA 20 que nós estamos estudando, o CEA, que é a certificação de especialista em investimento, e o CGA, que ele se subdividiu em 3 outras certificações, mas que é muito mais voltado aí à gestão de recursos de terceiros. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Os profissionais certificados, eles devem ter independência, ética e objetividade ao aconselhar o cliente, sempre pensando no melhor para o cliente. Eles devem separar fatos de opiniões. Aconteceu tal coisa, fato. Eu acho, opinião. Deve ser separado no momento de aconselhar os clientes que querem buscar investimento. Ele deve evitar induzir o cliente ao erro e informar se ele, profissional certificado ou a instituição financeira, podem ter qualquer lucro com aquela operação. Então, dentro disso aí nós temos principalmente aí o nosso primeiro código, o código de certificação continuada. O segundo código da Anbima é o código de administração de recursos de terceiros. A ideia também é manter elevados padrões éticos. A ética vai estar muito presente dentro dos códigos e da regulamentação da Anbima. E, óbvio, práticas equitativas, ou seja, todo mundo ser tratado igual. Óbvio, como a gente falou, existem investimentos que podem ser adquiridos, né, somente por alguns tipos de investidores, o profissional, o qualificado, a gente vai detalhar isso mais, mas todos os clientes têm que ser tratados da mesma forma. Dentro de um fundo, alguém que administra recurso de terceiro, então normalmente nós estamos falando aí de fundos de investimento, o Wagner, que tenha lá 10 cotas, ele tem que ser tratado da mesma forma, ele tem que ter os mesmos benefícios do que aquela pessoa que tem 1 milhão de cotas, por exemplo, certo? Então, esse tratamento ele tem que ser equitativo. Também vai manter muito a questão da transparência, ou seja, apresentar os relatórios, o que foi feito com o recurso, quanto foi gasto, a taxa de administração específica. Essa transparência ela está muito forte dentro do Código de Administração de Recursos de Terceiros da Anbima. Em relação aos gestores, como devem se portar os gestores, qual a certificação que os gestores de recursos de terceiros devem ter. E principalmente a questão ética, voltando, né, em relação aos gestores, onde normalmente você, por conta desse código de administração de recursos de terceiro, você dificilmente vai ver um gestor falando mal de outro gestor, um gestor de outro fundo. Existe uma ética muito forte que ela é pregada por conta aí do código de administração de recursos de terceiros da Anbima. Existe um terceiro código, que é o código de ofertas públicas. Código de ofertas públicas, então, vai dizer especificamente como as empresas irão captar recurso
em ofertas públicas, sejam aí debêntures, notas promissórias ou até mesmo abertura de capital na bolsa, como é que deve ser esse procedimento para as empresas, como é que elas vão fazer o IPO. E também ela vai estipular através desse código como é que os bancos de investimento, corretoras ou distribuidoras devem fazer a abertura de capital para os seus clientes. Abertura de capital, então sempre lembrando aí IPO, oferta inicial de ações. E por fim nós temos aí o código de distribuição, que é a regra de como devem ser vendidos produtos de investimento pelas instituições financeiras, bancos, cooperativas, corretoras, distribuidoras e assim por diante. E aí voltamos à questão de manter elevados padrões éticos e práticas equitativas. Manter transparência com o investidor, ou seja, indiferente do canal utilizado, tem que ser transparente. A mesma informação passada por e-mail, pelo aplicativo, pelo internet banking, por telefone ou lá sentado à mesa com o atendente, o gerente e assim por diante. Manter programas internos de aperfeiçoamento, certo? As instituições precisam manter programas de aperfeiçoamento para que o mercado, que a distribuição, a venda seja feita de forma mais transparente e com a maior ética possível, atendendo à expectativa e necessidade do cliente. Uma das regrinhas que existe dentro do código de distribuição é o suitability, que é uma palavra em inglês que não existe tradução ao pé da letra no português, mas basicamente o suitability fala sobre a adequação ao perfil. Você ofertar ao cliente somente aquilo que está dentro do perfil dele. E aí, para entender esse perfil, é feito o API, análise de perfil de investidor, atualizando, obviamente, né, de tempos em tempos, e não pode recomendar nada que esteja fora do perfil desse investidor. O suitability é basicamente isso, é o quanto o investidor ele aceita de risco para ganhar um pouco mais ou um pouco menos. Basicamente, essa é a ideia do suitability. O código de distribuição também vai falar sobre o conheça seu cliente, né? Que vai entrar também dentro desse processo de análise de perfil de investimento, do suitability. E, obviamente, aí dentro do código de distribuição da Anbima, as instituições elas têm que seguir algumas regras em relação aos seus produtos, né? Primeiro, ao divulgar um fundo ou qualquer produto, a instituição tem que informar ali que é aderente ao código Anbima, se ela for, certo? Ela tem que informar que a rentabilidade divulgada não é líquida, ou seja, ali tem impostos, certo? Ela tem que informar se aquele tipo de investimento que está sendo ofertado possui ou não garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que a gente vai falar sobre ele num outro momento também. Ela tem que informar, e todas essas informações nós chamamos de disclaimer, que são avisos obrigatórios aí de informar antes do investidor fazer a sua aplicação financeira. Informar que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Por exemplo, se formos pegar aí uma pessoa que investiu na Bolsa de Valores depois da pandemia, né, ali logo que aconteceu a pandemia, o lockdown aqui no Brasil, onde a Bolsa caiu aí quase 60%, né, caiu aí para 60 e poucos mil pontos, na verdade. Se a pessoa comprou ativos naquele momento e ela for comparar até o início desse ano, ela teve uma valorização gigantesca. Mas imagine que ela tivesse comprado antes, lá no início de 2020. Então, ela teve uma queda muito forte e até o final do ano, se ela manteve, a rentabilidade dela foi diferente. Então, olhando também esse cenário, garantindo que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O fundo de investimento tal, ele rendeu no ano tal 20%. É garantia de que no próximo ano ele vai render a mesma quantidade? Não, e isso precisa ficar claro dentro do código de distribuição da Anbima. E finalizando aqui o que nós temos aí para falar sobre a Anbima. A Anbima, como a gente já disse, ela é uma associação, então não existe uma obrigatoriedade das instituições se associarem. Óbvio que quando elas se associam, elas têm um tratamento diferenciado, pois existe um selo Anbima que garante que essas instituições seguem um padrão acima do mínimo exigível, certo?
E as instituições que não cumprirem, os participantes que não cumprirem as normas da Anbima, pois eles de forma voluntária entraram ali e disseram que irão cumprir, eles estão sujeitos aí a uma advertência pública. Então a Anbima vai lá e diz assim: olha, instituição tal está fazendo tal coisa errada. Primeiro passo, ele está sujeito a uma multa que ela pode chegar até 100 vezes a maior mensalidade recebida pela Anbima. Qual é o valor da mensalidade? Não importa, na sua prova é importante você lembrar que até 100 vezes não a maior mensalidade que aquela instituição pagou, a maior já recebida. Então, indiferente do tamanho da instituição, a multa pode chegar até 100 vezes a maior mensalidade recebida. E por fim, dependendo da situação, pode haver o desligamento dessa instituição financeira em relação à Anbima, caso ela descumpra as normas. Finalizamos então falando aí sobre a Anbima. Continua conosco, sempre tem conteúdo diferente aqui, acompanhe os outros quadros do canal. Temos o quadro aí de certificação na prática, temos o nosso Morning Call todos os dias. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo aí para cada vez mais pessoas. Não desiste.